Mas eu gostaria de falar um pouco sobre um fato que aconteceu na vida de um grande homem. Esse grande homem de Deus, muito usado por Deus, ele tinha pouco mais de 80 anos, era um exemplo de caráter, integridade e honestidade para todos aqueles que podiam conviver com ele. Ele era um homem que não negociava seus princípios, então quando a coisa ficava feia, ele enfrentava. Ele era uma referência para várias gerações, um grande líder que influenciou no curso da nação. E ele era ativamente ouvido e respeitado por autoridade. Você sabe quem que é esse grande homem? O profeta Daniel. Nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Daniel. E é bem interessante porque essa passagem, né, que está no capítulo 6, quando ela se passa com Daniel, ele tinha mais de 80 anos. E eu não sei para você como funciona, mas para mim, sempre que eu penso em Daniel, é um jovem. Não é? Não é estranho pensar o Daniel mais de idade? Será que é porque os bonequinhos lá na EBD, eles sempre eram um jovenzinho entrando na cova dos leões, assim? A gente sempre tem aquela imagem assim do Daniel jovenzinho. Mas nessa passagem ele tinha pouco mais de 80 anos. Né? A gente não sabe precisar, mas entre 80 e 90 anos ali. E é bem interessante porque o rei Dário assume a nação, né? A nação ela é conquistada, e para governar a nação, o Dário ele faz algo muito interessante, algo muito inteligente. Ele divide a região como se fossem distritos, e ele nomeia 120 homens para que eles cuidem desses distritos. E para cuidar desses 120, porque ia dar muito trabalho para o rei cuidar de 120, né? 120 a gente, ele nomeou 3, que eram os supervisores. E esses supervisores, eles comandavam os 120. Eles observavam os 120. E, com o tempo, o que aconteceu? Entre os supervisores, Daniel começou a se destacar. Daniel começou a chamar atenção, porque ele era um cara fantástico. E é interessante porque na Bíblia, aqui mostra algumas características de Daniel que são colocadas e que nós podemos entender como razões para que ele se destacasse. E ali, se você abrir no capítulo 6 de Daniel, no versículo 4, diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel, não era desonesto e nem negligente. É interessante porque essas 3 características de Daniel eram características que foram investigadas e encontradas pelos inimigos deles, vamos dizer assim. Aqueles que queriam derrubar o Daniel encontraram essas 3 características. E provavelmente eram as 3 características que faziam Daniel ter destaque. Ele era fiel. Então Daniel, ele era um cara que respeitava o líder dele. Ele era um homem leal. Daniel não queria puxar o tapete do rei, em hipótese alguma. Daniel não era desonesto. E para os sátrapas e para os supervisores, era muito difícil lidar com um cara honesto. Pensa num governo, gente, que vivia de coletar imposto. A Bíblia não diz que estava tendo um monte de roubo ali. Mas a gente entende a natureza humana. E se um dos motivos que eles acharam para desgostar de Daniel é que ele era honesto, gente, possivelmente eles tinham outras intenções. A verdade, gente, é que você é um farol de luz aonde você está. Você é um farol que brilha Jesus aonde você está. E a luz que brilha através de nós, ela expulsa a treva. Quem antagoniza com Deus não é o diabo. O diabo não é o grande adversário de Jesus. O grande adversário é o pecado. A treva é o pecado. Então, se nós estamos com Jesus, nós nos aproximamos de Jesus, a treva não subsiste. E se você é o farol que brilha Jesus Cristo para as pessoas e nos ambientes que você está, a treva não pode existir ali. Daniel era
a luz, ele brilhava a luz de Cristo, ele brilhava a luz divina no lugar em que ele estava, e isso incomodava quem não tinha. Eu quero te dizer que essa luz que brilha através de você, ela pode mudar não só a situação, mas pode mudar as pessoas que te rodeiam. Você está entendendo que a luz que brilha através de você, ela muda os ambientes. E não é o teu discurso, é o que você faz. É como você age. Daniel era assim, ele agia com honestidade. Ele agia com honestidade. Isso desmotivava as pessoas ao lado dele de agir com desonestidade. A terceira qualidade que diz aqui, é que ele não era negligente. Ele diz, não era desonesto e não era negligente. Gente, a minha interpretação é que Daniel era um cara competente. Ele era um cara bom, entendeu? Bom de trabalho. E é isso que Daniel tinha, ele não se conformava, ele era o top do profissional. Tanto que o rei olhava para Daniel e pensava, eu vou pôr esse cara sobre todo mundo, porque olha, se aprenderem com ele, meu reino vai bem. Aí, com toda essa admiração do rei, e os outros supervisores, não gostando muito dele, eles armaram uma. O que eles fizeram? Olha lá no Daniel, capítulo 6, versículos 7 até o 9. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Gente, era verdade isso, que todos os supervisores concordaram? Era verdade ou não? Você acha que Daniel concordou? Eles mentiram, né? Eles armaram para o rei uma emboscada. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. O rei foi enganado, mas ele assinou o decreto. Então, se alguém adorasse a qualquer deus durante aquele período, essa pessoa seria jogada à cova dos leões. E é interessante porque Daniel, ele soube disso. E a reação de Daniel, para mim, é a melhor. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Gente, Daniel, ele sabia que se ele orasse e vissem, ele seria jogado na cova dos leões. Mas eu vi aqui uma coisa de Daniel fantástica, porque ele foi na excelência. Ele não mudou uma linha do que ele faria na adoração dele a Deus, porque houve aquele decreto. Mesmo que isso não fosse ser considerado um pecado. Ele foi zeloso. O rei, na hora que vê o que ele fez, ele se arrepende. O rei se arrepende, gente. Ele, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Meu melhor cara. Meu melhor cara, o cara que eu queria que cuidasse de tudo aqui para eu tirar umas férias. Agora eu vou ter que dar esse cara para os leões. Aí ele tentou sabonetar, não conseguiu. Ele não conseguiu escapar de fazer cumprir o decreto que ele tinha colocado. Então, Daniel é jogado na cova dos leões. Gente, é interessante porque diz na Bíblia que o rei até jejuou. O cara que era ímpio, ele tentou de tudo que podia para que Daniel se livrasse. Mas Daniel foi para a cova. É legal ir para a cova dos leões, gente? Não. Não é legal. Daí você fala, Rodrigo, mas os leões tiveram a sua boca fechada. A gente sabe agora, né? Quando Daniel estava sendo jogado, ele não sabia se era a vontade de Deus que ele fosse comido pelos leões. Depois que a gente passa por uma situação de luta, desespero e tem a vitória, quando a gente conta, não parece muito mais fácil? Eu sobrevivi, não é?
Mas a verdade é que passar pela cova, entrar na cova, é muito complicado, gente. Mas eu quero também te dizer uma coisa. O nosso Deus tem poder para fechar a boca do leão. O nosso Deus tem poder para fechar a boca do leão. Ele tem poder para gerar algo maravilhoso a partir de momentos de tribulação. Daniel saiu vivo da cova, e através da experiência dele, o rei foi impactado. Eu não vou ler o texto aqui, para a gente não avançar muito no horário, mas diz assim, que o rei ficou tão impactado que ele emitiu um decreto dizendo, olha, a partir de agora, adorem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus que livra da cova dos leões. Toda aquela experiência que aconteceu na vida de Daniel foi transformada em algo incrível. E eu quero te dizer que todo esse luto, toda essa luta, tudo isso que está no nosso coração nesse tempo, o nosso Deus tem potencial, capacidade e vontade de transformar em algo lindo. Das nossas cinzas, o nosso Deus fará brotar grandes coisas. O coração do rei nunca esteve aberto da forma que estava para receber Jesus, para receber Deus, para acreditar que o Deus de Daniel era o Deus. Gente, ele já conhecia Daniel, ele convivia com Daniel, ele admirava Daniel, mas ele não acreditava no Deus de Daniel. A partir da cova dos leões, ele passou a acreditar. Então tem pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, que a partir da cova dos leões vão passar a acreditar. Toda essa treva, todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, acredite, esse tempo está abrindo o coração de pessoas que nunca ouviriam de Jesus de outra forma. E eles estão vendo você, eles estão me vendo. Eles estão interpretando, a partir das nossas ações, como nós sobrevivemos o nosso luto, como nós sobrevivemos as nossas lutas e dificuldades, como nós superamos a cova. Para que aí então eles acreditem no Deus do qual nós falamos. Porque eles estão vendo agora, gente. Nós somos os portadores da luz. Nós somos os portadores da luz nesse tempo de escuridão. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, é o Deus que vai ser apresentado para as pessoas através das suas atitudes nesse tempo. Tenha certeza que Deus tem planos incríveis para a tua vida. Tem um texto no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 até o 30, do 28 ao 30, diz assim, Jesus falando assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero te dizer, gente, que esse é o momento que Deus escolheu para te usar. Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos a esperança para a humanidade. Nós temos aquele que ajuda a carregar o fardo. Nós temos Ele, gente. Deus vai nos usar. Eu quero te encorajar a abrir a sua boca e falar dEle.